Olá, boa noite. Estamos ao vivo hoje, não é gravado, para a gente fazer a leitura de Deuteronômio capítulo 27. Hoje é dia 27. Eu espero que vocês tenham tido um bom momento festivo, Natal. Espero que, independente, né, da sua crença em relação ao Natal ou dos significados que o dia 25, como um dia comum, tem especificamente, que você tenha tido um bom dia. Então, hoje a gente vai ler Deuteronômio capítulo 7 e a gente vai continuar lembrando que esse livro de Deuteronômio, né, é um livro em que ele vai fazer toda a recapitulação, eu não sei se isso é uma palavra em português, mas recapitulação, ou seja, ele vai recapitular tudo que nós viemos aprendendo e lendo e fazendo, né, nas nossas leituras. Então, vão ter elementos novos, obviamente, e vão ter momentos em que, obviamente, o Espírito Santo vai nos explicar e nos mostrar outras coisas de formas mais a fundo, por exemplo, digamos que a gente leu em Números ou a gente leu em Levíticos, sei lá, Levítico, por exemplo, a porta se abriu. E a gente continuou lendo. Em Deuteronômio, a gente vai ver Moisés falando: a porta se abriu quando isso aconteceu. A porta se abriu no momento em que. Então, a gente tem novos materiais para trabalhar com. A gente tem novas informações que Deus foi nos agraciando, né? Obviamente, com esse livro de Deuteronômio, que é, né, o recapitular tudo. Recapitulando, foi quase. Obrigada, Vi. Obrigada, Vi. Recapitulando. Então, é isso. Esse é o capítulo 7 desse livro, que é um livro riquíssimo de informações. Obviamente, recapitula algumas coisas e algumas outras são novas. Deus nos revela, tá bom? Então, vamos fazer nossa oração hoje e pedir a Ele a bênção. Senhor, estamos aqui unidos agradecendo a Ti, primeiramente, por termos acesso à Sua palavra. Pedimos obrigada, Senhor, porque não somente como a Lígia externou aqui na mensagem, né? A saudade de podermos estarmos unidos ao vivo, comentando, conversando, falando sobre, aprendendo sobre a Sua palavra. Obrigada ao Espírito Santo que me usa nesses momentos. Obrigada ao Espírito Santo que nos toca, todos nós, com a Sua palavra, com aquilo que o Senhor revela. Obrigada, Senhor, porque em nenhum momento do nosso dia o Senhor nos faz esquecer do quão bom é ter acesso a Ti, do quão bom é poder alimentar nosso espírito. Durante o nosso dia, a gente alimenta o nosso corpo, durante o nosso dia, nós temos momentos com os nossos amigos e parentes, familiares, mas nada se compara àquele momento em que a gente para ler Sua palavra, nada se compara com essa comunhão que a gente tem contigo, nada se compara, Senhor, com esse momento não somente saudável, mas esse momento único e nosso, de simplesmente escolhermos estarmos aqui para poder ler a Sua palavra, alimentar nossa alma e nosso espírito. Obrigada, Pai, obrigada. Que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor nos abençoe para a Tua honra e a Tua glória, e que seja nos revelado tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Obrigada. Nossa sobrevivência é espiritual. Obrigada, Jesus. Obrigada. Bom, vamos lá. Capítulo 7 de Deuteronômio. Por algum motivo o negócio me espetou aqui na hora da leitura. Capítulo 7. Quando o Senhor, o seu Deus, isso é Moisés falando, né? Ele está falando para eles lá. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, aí veja bem, vocês lembram que lá atrás a gente falou que eles foram fazer o reconhecimento da terra, que, né, eles voltaram com um relatório super negativo, desestimulando os outros a crerem, desestimulando os outros a, né, tudo isso. O que Deus agora está mostrando? Por isso que esse livro é tão maravilhoso. Ele expulsará diante de vocês muitas nações. Então, eles aqui, especificamente agora, está falando o que Deus vai fazer por eles e para eles, né? Em Levítico agora. Antes a gente viu na nossa interpretação, na forma que a gente leu, né, e falava e fala, que Deus só mandou eles irem lá explorar a terra. Não mandou eles verem isso, aquilo, X, Y, Z, se eles poderiam, se eles não poderiam. Deus nunca falou: vão lá e vêem se vocês podem pegar essa terra para vocês, porque eles nunca iriam poder.
Agora, aqui, Moisés veio com uma informação, não é nova, porque isso faz parte do que Deus fez para eles de plano, eles não têm que crer, eles não precisam ver para querer. Então, Deus falou, vai lá e olhem a terra que eu já entreguei a vocês, né? Mas Moisés agora vem com informação que Deus, vocês vão, essa terra que vocês estão indo, vocês vão entrar, né? Vocês vão pegar, vou tomar posse dela. Deus vai expulsar de diante de vocês. Vocês vão ver, vai estar diante, vai estar na sua, vai estar ali na frente, ele vai primeiro, ele vai expulsar muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Isso aqui a gente está falando das nações, né? Então, o que Deus mostrou para eles é, vocês vão e vejam a terra. Deus sabe que as nações são mais fortes, que as nações são maiores em números, tamanho, tudo, né? Mas mesmo assim, ele entregar a eles. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviaram os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. Então, lá atrás, Números, Levítico, o que quer que seja, quando a gente lia, por que Deus fala para não chegarem perto? Por que Deus falou para matar todos dessas nações? Por que Deus falou para isso e aquilo acontecer? O significado por trás disso requer, obviamente, o Espírito Santo interpretando tudo mais. Moisés está falando para eles aqui agora, através, né, do que Deus está mandando, o porquê que eles não podem. Agora Deus está dando a satisfação que eles precisariam para poder obedecer a Deus. Mas primeiro Deus vê se eles obedecem a Deus sem serem apresentados a provas, né? E isso nunca mudou. Eles sempre precisam de ver para poder crer, né? E é o que Deus está mandando através de Moisés agora. O que ele está dizendo é: eles desviaram seus filhos de seguir-me. Então, aqui Deus está dando o motivo do qual ele fala: vai lá, mata todos eles, vai lá e não tenham piedade, vai lá, tomem para vocês a terra, vai lá. Então, antes, as pessoas poderiam questionar, perguntar, mas é que Deus está dando o recado. Por quê? Porque elas, essas pessoas, essas nações, desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. Então, Deus, ele tem acesso ao futuro, coisa que nós não temos. E quando ele fala algo para o nosso bem, é para o nosso bem. Quando ele fala não faça isso, é não faça isso. Porque ele sabe quantas coisas e pessoas Deus tira do nosso caminho sem a gente, às vezes, querer. Às vezes a gente acha que é algo bom para a gente. Às vezes a gente acha que é algo que a gente quer tanto ou que é necessário para a gente e não é. E só ele sabe o porquê. Quantas vezes na nossa vida a gente vai passar por situações que a gente fala, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? E Deus sabe que às vezes foi por um motivo para poder parar a gente de fazer algo, ou para poder evitar com que a gente chegue a algum lugar ou em alguma forma na qual isso prejudicaria a gente, na qual isso prejudicaria a gente de estar próximo dele, ou alguma coisa que iria nos tirar do futuro não, da presença dele, ou de alguma... Então, a presença, assim, dele, que eu digo, no nosso cotidiano, que o Espírito Santo não sai de nós, né? Mas eu estou dizendo no sentido de que quantas coisas Deus, avistando que é perigoso, é uma área perigosa para a gente, como cristãos, né? Deus nos permite passar por coisas, nos coloca numa posição mental, espiritual, na qual a gente necessita dele para nos guiar naquele momento. Então, aqui o que Deus está dizendo é, elas desviariam. Isso aqui é Deus dando a certeza de que aquele povo desviaria os filhos de seguir ele. E serviriam outros deuses. E aí, por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então, isso aqui é um versículo,
mostrando o amor que Deus tem por nós. Especificamente eles aqui agora, nesse momento. Porque Deus, sabendo que eles seriam desviados, sabendo que eles cultuariam outros deuses, não permite, diz para eles, não façam isso, não façam aquilo. Então, isso tem a ver com o amor, isso tem a ver com a proteção e zelo que Deus tem, né? E se a gente entende que esse é o modo operandi de Deus, como a gente sempre fala aqui das formas que ele funciona, a gente entende que isso para sempre vai ser assim, conosco também, não é só na época aqui, não é conosco também. Se tiver algo na nossa vida, ou alguém na nossa vida, que vai nos separar de Deus, que vai nos fazer pessoas deliberadamente pecadoras, ou nos fazer pessoas desviadas do nosso propósito, desviadas dos planos de Deus para nossa vida, qualquer coisa, Deus vai permitir que a gente tenha um ajuste na nossa vida. E isso pode ser causado por altos e baixos, isso pode ser causado com algumas derrotas do nosso ponto de vista, isso pode ser causado com alguns afastamentos na nossa vida, isso pode ser... Então, dependendo de como você leva esse ajuste de Deus na sua vida, na nossa vida, né? As coisas são mais fáceis. Elas são facilitadas para o nosso entendimento. Dependendo de como a gente leva, é mais difícil de lidar com essas adaptações, com essas mudanças. Mas se você entende o modo operandi de Deus, se você entende que Deus faz as coisas para o nosso bem, porque está escrito na palavra de Deus que tudo ocorre para o bem daquele que ama a Deus, de todo o seu coração, sua alma, e toda a sua força, né, de acordo com o propósito dele e tudo mais, a gente entende que a gente está sendo guiado, a gente vai ser protegido, a gente, igual aqui, igual tomar a terra. Não ter medo deles, que são maiores, sim, são mais poderosos, não, porque ninguém é mais poderoso que Deus, mas que são mais fortes, né? Então, se a gente entender que Deus tem o controle da nossa vida para isso, a gente entende do amor dele, da proteção que ele tem quando algo na nossa vida acontece e desorganiza tudo na nossa mente, tudo fica de cabeça para baixo, mas Deus sabe que é só o encaixe que ele está fazendo para que as coisas melhorem, né? Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Isso aqui é Deus falando, não faça isso. Se a gente não tiver uma entrega 100% a Deus, se a gente não tiver uma entrega 100% para Deus, ele não vai se entregar 100% para nós. Se você divide a sua fé, se você divide a sua crença, se você divide as suas orações, se você divide os seus pensamentos com outras formas de fé, não espere que Deus esteja 100% para você. Não espere. Não adianta a pessoa dizer, eu sou cristão, eu sou cristã, eu vou ali, eu vou cá, eu também visito igreja XYZ, eu também oro para XYZ. Não espere lealdade de quem quer a sua lealdade e você não dá a lealdade, apesar dele ser leal e fiel em todo momento, mas não espere que você projete que ele esteja aplaudindo, sendo fiel, que é uma característica dele, ele nunca vai mudar isso, obviamente, né? Mas que o retorno daquilo que você esteja fazendo vai ser flores e bênçãos. Não vai. Na nossa vida, ele vai permitir que a gente vá por muitos lugares, muitos desertos, para que a gente possa ser lapidado e entender a necessidade de depender somente dele. Se você pode ter o respeito para qualquer outra pessoa, qualquer outra crença, qualquer respeito, porque isso é algo que Jesus nos ensina, que Deus nos ensina, que está escrito desde o Antigo Testamento para amar o próximo, né? Amar o seu vizinho, amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso aí é coisa do Antigo Testamento. Jesus, ele fala lá na frente, porque Jesus está replicando o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento escreve isso. A gente já leu isso, né? De você amar o próximo como a ti mesmo. Então, isso é o modo operandi de Deus. Isso é como Deus vê como devemos fazer. Isso é coisa antiga. Antigo Testamento, Deus nos mostrando e nos ensinando como devemos tratar aí com as pessoas que são diferentes, né? Ou que fazem algo diferente do que é a verdade de Deus, especificamente, né? A verdade escrita
para nós. Então, se não houver a entrega 100%, não espere que ele esteja 100% nesses momentos em que a gente é colocado à prova, e nós somos colocados à prova. Tenham isso em mente. Deus prova a nossa fé. E, infelizmente, não tem, como seres humanos, não tem nenhuma situação em que a gente tenha a fé provada mais do que quando a gente está num deserto. Quando a gente está num deserto é quando nós somos provados, infelizmente. Mas isso é porque nós somos seres humanos e nós só damos valor dessa forma, né? Normalmente é quando a gente perde, normalmente é quando a gente está mal, normalmente é quando a gente não está no nosso melhor prumo, né? A gente não está na nossa melhor fase de vida. Esse é o momento em que nós somos provados. Então, essa é a primeira das coisas que Deus fala para eles. É a primeira das coisas que Deus está falando quando eles chegarem e invadirem a terra. A primeira coisa que ele está fazendo é cortar o mal pela raiz. Se você tem um mal na sua vida, corte pela raiz. Não fique cultivando, não fique cortando só as folhagens, não faça, corte pela raiz. Essa é a primeira ordem que Deus dá a eles. Porque quando você não tem a sua fé focada nele, quando você está disperso com outras crenças, outro tipo de fé, ou então, não, eu sou cristão, mas é que isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Leia a palavra de Deus. Volte nesses versículos que a gente está lendo. Entenda a soberania de um Deus que quer ele para você e você para ele e só. É um relacionamento a dois, não é a três, não é a quatro. Quer dizer, tem a Santíssima Trindade, que a gente vai contar como um, mas é Jesus, Espírito Santo, Deus, Jesus, Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, Jesus, obviamente, mas aqui a gente está falando sobre Deus, Jesus, Espírito Santo. Mas aqui a gente está falando, obviamente, eles como um, tá? E você, e eu. Nós somos nós e eles, / ele, somente. Não inclua nada mais no seu relacionamento com Deus. Não inclua na sua vida, porque Deus vai arrumar uma forma de te ensinar, de me ensinar, de nos ensinar. E é nesse momento que somos provados. E é nesse momento que a gente é posto nesse deserto. Mas é por amor. A gente acabou de ler algo por amor. Porque se não fosse por isso, se Deus deixasse a gente de lado, se Deus não quisesse nem saber se a gente está cultuando um Deus, outro Deus, outro Deus, outro Deus, ele não seria esse Deus, ele não seria pai, ele não seria, né? Imagina você como pai ou você como mãe ter um filho em que você cuida do filho de forma aleatória. Faça o que você quiser, as minhas ordens estão aí para você, mas vai lá e faz o que você quiser. Não faça isso, mas se quiser fazer também faça. Imagina, né? Então, tem um modo de funcionar as coisas e para Deus não é diferente. Então, derrubem, queimem todos os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, desculpa. Mas foi porque o Senhor os amou. E por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, isso aqui ele está dizendo que não é porque vocês eram pequenos, ou porque vocês eram isso, ou por aquilo. É porque ele fez um juramento. E a palavra de Deus, a palavra dele, é mais valiosa do que absolutamente qualquer coisa. O nome dele é algo poderoso. Deus leva a palavra dele muito a sério. Por isso ele diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não invente o coreto, não mude a roda de eu juro por isso, eu prometo por aquilo. Seja o seu sim, sim e não, não. Eu tenho diversas situações na vida que eu estou conversando com alguém, um amigo, ou família, alguém, e a pessoa fala, você jura? Eu falo, não. Isso é verdade? Sério? Você promete? Várias situações. E eu sempre falo sim e não. Quando a pessoa fala, você jura que isso, não sei o que, eu falo sim ou não. A pessoa tem a opção de escolher sim ou não. Mas é sempre o sim ou sempre o não, né? Pois ele os tirou com a mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel.
que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, ele faz um mandamento simples: não isso, não aquilo, não aquilo, não cultuem outros, não. Quando ele fala, olha que lindo isso aqui. Isso aqui, ele é o Deus fiel. Por que que eu preciso de outro? Por que que eu preciso de outra história? Por que que eu preciso de outra crença? Por que que eu preciso de outra forma de... Por quê? Ele mantém a aliança e a bondade. Isso aqui é o outro lado da moeda. Porque tem pessoas que leem isso aqui e falam, mas aí não pode acreditar em nada, não pode isso, não pode... Você pode respeitar quem faz, ou respeitar a cultura, ou o que é que seja, mas não se envolva, não misture, não faça para você aquilo que para Deus é errado. Não faça. E o outro lado da moeda é maravilhoso. Ele, por 1000 gerações, ele é fiel e ele faz isso por aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Então, não é sofrimento. Tem a parte boa, tem o outro lado da moeda, em que é ter Deus como a coisa mais fiel na sua vida. Mas aí o outro lado da moeda mas aqueles que o desprezam, retribuirá com... mas aqueles que o desprezam, ele retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois. E aqui, se a pessoa pensa assim, mas então ele é um Deus de vingança, mas então ele é isso ou aquilo. Imagina se nós, seres humanos, né, não pensássemos em retribuir as coisas, porque de vez em quando, né, o ser humano vai lá e pensa, não, porque eu vou fazer igual. A pessoa fez isso, eu vou fazer igual. Fulano fez aquilo, eu vou fazer igual, né? E isso você vê que não tem nada a ver com Deus ser vingativo, Deus é justo, ponto. Se ele é desprezado, a justiça, né, a retribuição daquele desprezo vai acontecer, né? E se nós, seres humanos, agimos, né, algumas vezes, ou por algumas vezes, ou sempre, ou não tanto, ou com, né, ou a gente escuta falar de vingança, de não sei o que, não sei o que. Então, o porquê Deus, com a plena justiça dele, que eu confio de olhos fechados, de corpo e alma, não pode ser justo, né? Obedeçam, pois, a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que hoje lhes ordeno. Se vocês obedecerem essas ordenanças e guardarem as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará. Olha quanta coisa linda, meu Deus. Ele os amará, abençoará, fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus... Isso aqui não está vindo por causa do povo específico, está vindo pela lealdade, a fidelidade da palavra dele. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais de seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não afligirá vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha, e o diabo faz armadilha para que a gente caia. Então, tomar cuidado, porque às vezes a gente julga aquilo como X, Y, Z, e Deus está dizendo, não tenha pena disso, isso e aquilo, para eles aqui, né? Porque Deus sabe o que tem atrás daquilo, o que tem por trás disso, né? Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles e destruirá o restante deles. Os que os esconderem
Os que se esconderam de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é grande e temível. Olha isso aqui. Deus é grande e temível. Isso aqui é para você carregar para a vida. Eu estou com esse problema na vida. Seu Deus é grande e temível. Eu estou passando por isso. Seu Deus é grande e temível. Eu vou fazer. Seu Deus é grande e temível. Nesse momento eu estou assim. Seu Deus é grande e temível. E temos acesso a Ele por causa de Cristo. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não poderão eliminá-las de uma vez só, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Então, Deus tem um plano de como eles vão pegar a terra e de como será, porque fatos são fatos, óbvio que era difícil, óbvio que eram muitas pessoas, óbvio que eles eram em números maiores, óbvio que eles eram mais fortes, né, em comparação a número proporcional, né, mas Deus estava no controle, e Ele as entregará a eles. Então, isso significa que Deus, igual a gente leu aqui agora, Deus é grande e temível. Isso aqui não é só especificamente para o povo judaico, né? Isso aqui não é especificamente para os israelitas que estão ali. Isso é uma característica de Deus. Isso é quem ele é, quem Deus é. Ele é grande e temível. Isso é uma informação para todos, geral, global. Ele é grande e temível. A mesma coisa é aqui. Se ele tem uma forma de fazer as coisas para chegarem até você, se resolverem até você, você ter acesso, você isso e você aquilo, Deus vai ter um espaço na sua vida, se você permitir, clamar, obviamente, para que ele te ajude, cuide, cure e faça tudo, porque essa é a forma que ele é fiel dessa forma. Ele entregará nas mãos de vocês os reis das nações, e vocês apagarão o nome deles debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão, desculpa, vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Deus repete, 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 repete. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhe seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa. Não leve para a sua vida aquilo que é detestável para Deus. Senão, também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para a destruição. Enfim, finalizamos hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente está de volta. Vi, muito obrigada pela sua mensagem. Glória a Deus, graças a Deus, que foi bom você estar nessa live, você está dizendo que foi bom para você, que você se sente grata por estar aqui, graças a Deus, glória a Jesus por isso, que bom que você está aqui, eu também amo você, e obrigada por estar aqui, Deus sabe o porquê de você estar aqui especificamente, todos nós estamos aqui, eu poderia não ter entrado hoje, poderia ter acontecido qualquer coisa, e Ele fez dar certo, e você está aqui também, então eu tenho certeza que esses encontros são marcados espiritualmente por Ele, e nós somos muito abençoados por podermos compartilhar esse momento, tá? Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para nossa live de Deuteronômio capítulo 8. E é isso. Bom descanso para vocês, um bom restinho de noite. Amo vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amém.